Partiu Clarice, para existir só na lembrança. Sim, Clarice, minha querida Clarice, encantou-se. Despojou-se-lhe o espírito da veste transitória da carne alva e macia, usada por 20 anos, para, sem dúvida, bater níveas asas angelicais com destino ao paraíso. Quando nos meus ouvidos cravou-se a adaga da espantosa notícia, vivenciei o esfacelamento da alma. Se metesse meu espírito, já mutilado pela dor, num turbilhão de navalhas inflamadas, desfaleceu-me as pernas, quase tombo. Escureceu-me a vista, quase colapso. Naufraguei em lágrimas. Clarice. Copiosamente prantearam a inestimável perda os irmãos, o pai, a mãe, os amigos, os mendigos por ela ajudados, as crianças com as quais sempre brincava, todos. Ouso dizer que até o sociável vira-lata de sua rua, por ela nutrido com frequência, naquela desgraçada noite uivou açoitado pelo luto. Trágico, apavorante, inominável é quando alguém tão jovem, tão vívido, tão altruísta, tem a existência ceifada de maneira tão repentina. Se não passasse de menos que nada, parece-me o equívoco de uma natureza míope e atroz. Quiçá, por vezes, o fado dos milênios pese nas ancestrais pálpebras de Deus, e vendo o cochilo do Criador, a morte, sorrateira, desobediente, travessa, resolvesse embaralhar, à sua própria regra, as cartas da vida. O que aplaca um pouco, só um pouco, penso eu, a ira revoltosa que espontaneamente inflora nos que se recusam à resignação ante o aparente engano fatal do acaso, é a ausência de sofrimento, por se haver arrefecido tão depressa. Mais acertado é, forço-me a crer, embora igualmente lastimoso. Encontraram-na fria sobre o leito frio, quiçá ela mais que ele, ordenado, impoluto, de lençóis brancos e redolentes, de fronhas acetinadas e sem vincos, de travesseiros obesos e escorregadios. Imóvel, tranquila, se de alma entregue ao mais profundo sono. Chamaram por seu nome, a princípio carinhosamente, aos sussurros, como um acalanto, e a ausência de resposta impôs a ferro a voz de quem a buscava despertar. Insistiu-se? Nada. Tocaram-lhe o braço? Nada. Sacudiram-na? Nada. E tantos foram os nadas que nada mais se pensou a não ser no nada em que ela havia se tornado. Morrera, simples, sem qualquer alvoroço, tal qual a pequena ave encarcerada que, na angústia da gaiola, expira sem alarde agarrada ao puleiro. Triste e poético. Aneurisma. Eis o assassino silencioso, implacável, inesperado, fulminante. Rompeu-se-lhe um vaso, e quando penso nisso, concebo um jarro espedaçando-se no assoalho do castelo encantado que Clarice tinha entre as magníficas orelhas, tão brancas e diáfanas a parecer um par de asas de querubim. À minha maneira, eu a amei, diligente como o amigo que sempre fui, mas afastado como amante, intimidado pelo medo de não ser admitido como tal. Jamais provei dos seus lábios. Nunca acarinhei a sua face descorada. Em nenhum momento concedi ao seu corpo meu sincero afeto de homem apaixonado. Mas em meus sonhos casamos 1000 vezes. Geramos filhos, tínhamos casa, pequenos animais travessos que desordenavam a sala,
um belo jardim e um leito de boa madeira que resistia bravamente aos arroubos da nossa paixão. Em minha fantasia, nos amávamos. Sepultada foi Clarice, e custa-me tolerar que seu cobiçável corpo abandonado pela vida agora se enclausure eternamente entre as flores, sedas e véus no trevoso interior de um ataúde. A macabra funerária caixa, marrom polida, a despeito do talhe peculiar, no silente recôndito do seu entendimento, associou-se a uma arca medonha, na qual o mais desejado tesouro guardava-se, e era abocanhado por um buraco escavado nas entranhas do mundo. Imaginei-a ali dentro, instalada confortavelmente nas almofadas mortuárias, no escuro absoluto, coberta por um sendal talvez tão alvo quanto a sua pele, com os dedos entrelaçados sobre os seios rosados, trajando quiçá a indumentária que jamais usou em vida. A luz dos seus olhos castanhos fora vencida pelo irreversível negror das pálpebras fechadas, no que se converteria sua acetinada compleição num hediondo amontoado de tendões apodrecidos, num feixe de ossos besuntados por líquidos fétidos, numa pasta de carnes flácidas e deletérias. Que triste fim! Vi descer ao sepulcro o esquife, aos poucos, com cuidado, se por medo de perturbar o repouso daquela que ali dormia o sono dos inocentes. Os pertences de Clarice permaneceram no quarto que ocupou pelas 2 décadas vividas, na casa dos pais, com peças raras no silencioso salão escuro de um melancólico museu, e na velha estante de madeira do aposento os livros com poemas de Rimbaud, com os contos de Edgar Allan Poe, os quadros na parede cinza nos quais se via o olhar irônico de Oscar Wilde e penalizado sorriso de Virginia Woolf. Pareciam todos consternados, estranhamente meditativos, reverenciosos, se cônscios da desafortunada ocorrência. Nunca objetos sem vida pareceram tão vivos, tão abismados, tão entristecidos. Tudo foi deixado para trás. Em verdade, nada temos, nada possuímos, sequer a carne que envolve nossos sonhos. Talvez estes e as recordações nos acompanhem na misteriosa jornada da alma. Nada mais somos que o sopro de uma ilusão, que um soluço perdido, imperceptível, na ensurdecedora quietude da eternidade. Resta aos que permanecem vivos, enclausurados nas suas tramas e medos, o sabor agre da compulsória transitoriedade nos etéreos lábios da alma. E nestes, nos momentos mais improváveis, surge a lembrança que desponta repentinamente, espremida no peito se torturada pelo torniquete da perversa memória. Penalidade. A penalidade é subsistir ante o atroz decesso do ser amado. Passaram-se alguns dias do espólio de Clarice. Não sei ao certo por qual motivo. Foi-me oferecido um vaso marrom de barro polido, quadrado, médio, cerca de 20 por 20 centímetros. Da areia escura que o preenchia até quase a borda, erigia-se um caule verde com apenas uma folha e um espinho, em cujo cimo se via uma rosa vermelha ligeiramente arqueada, fechada, mas vívida, úmida, comprimida por sépalas pontiagudas. Surpreendi-me, mas em seguida lembrei-me de havê-la visto à distância, em apenas 2 ocasiões, e que Clarice dedicava-lhe cuidados. Rememorei que, quando se lhe abriam as pétalas, parecia ter ela o triplo do tamanho. Esquecera-me da rosácea, que agora era minha. Ao receber o tocante presente da mãe da saudosa falecida, solucei aos prantos, cobri a face com as mãos, ao que fui prontamente reconfortado.
Disse-me a senhora, com a voz embargada pelas lágrimas, que sua amada filha de certo gostaria que eu aceitasse a oferta. Disse-me ainda ter a flor se fechado, como que abatida pela ausência de quem a regava com tanta dedicação todos os dias. Aceitei sem discutir. Com passos trôpegos caminhei abrigando o vaso nos braços, comprimindo contra o peito, e a rosa, no ritmo da marcha, oscilou, tamborilou as pétalas do meu rosto, tocou-me a face como uma criança que, curiosa, empenha-se em descobrir a fronte de quem a embala. Reposicionei o jarro, a flor recostou-se ao meu coração, e ali ficou entregue, resignada, por todo o percurso a ouvir-me os batimentos. Se tão sensível e delicada é uma flor, se sua fragilidade denota tanta ternura, quiçá dos suspiros de minha alma tenha ela ouvido o encarcerado pranto por Clarice. Naquela noite, relaxou-me os olhos a sombra disforme da flor projetada pelo luar no assoalho do meu quarto. Prostrado, sem forças, envolto nos lençóis gelados, inquiri-me se Clarice estaria confortável no interior do hermético esquife. Estremeci à vista do macabro pensamento. Solucei ante a absoluta impossibilidade de trazê-la de volta. E se a trouxesse, o que diria? Que a amava? Como reencontrar um morto a não ser pela ação dos sonhos, pelo impacto das lembranças, ou pela própria morte? Maldito sou, por ser tão covarde. Minha dor seria menor se lhe houvesse revelado meus sentimentos? Eu sofria por mim ou por ela? Adormeci, de olhos fitos na rosa embuçada pela escuridão, posta sobre o parapeito da janela semiaberta, como uma nefasta sentinela do meu abismal desgosto. E pela manhã, minhas pálpebras descortinaram a vista cansada. Esfreguei os olhos e a opacidade converteu-se em dia. Permaneci na cama, contemplei a flor afagada pelos raios do sol e aguardei o instante mágico em que a natureza, com seus dedos invisíveis, lhe descerrassem as pétalas. No entanto, da maneira que a recebi, ela se conservou, cabisbaixa, sorumbática, quiçá meditativa. Parecia, a rosa, colimar a terra escura que lhe encarcerava o caule. Hirta, impassível, pesarosa, fincava-se na areia como um gládio do coração. Figurava tal qual um estandarte embebido em sangue, encurvado, desiludido. Ali estava silente, se ao centro do tetrágono de barro, cercada pelo oceano da terrosa detenção, não fosse mais que uma ilha de tristeza. E por um átimo pus-me em seu lugar. Imaginei-me no cemitério, de pé, igualmente cabisbaixo, sorumbático, meditativo, diante da duna funerária que ocultava os frios despojos de Clarice. Tornei-me então no vaso do leito, protegido pelas sépalas dos lençóis, preso ao caule dos sentimentos, uma rosa fechada. A vida seguiu. A vida sempre segue. Vi nos passos apressados dos que povoavam as ruas imundas o completo desconhecimento da minha dor. Para todos que se locomoviam tão ensimesmados, cuidando da própria vida, Clarice não significava nada. O que era o meu pesar ante o furacão humano? O que era o meu sofrimento perante a indiferença da humanidade? Certamente que a recíproca é verdadeira. Que sei eu dos que ali, açodados, se fossem salvar a mãe da forca, perambulam, ocultando as angústias, os crimes e os pecados atrás da burilada máscara da civilidade? Talvez a dor seja mais pessoal que a própria alma. O tormento que amarga a boca de quem o sente jamais será vivenciado por outrem, e a empatia, ainda que sinceramente experimentada, enroupa-se de nada mais que pura compaixão.
É impossível sentir o suplício alheio, e tal fato torna o padecente um ser solitário em sua agonia. Mesmo que o infeliz tente converter os vocábulos dos transtornados sentimentos que o assolam, que se lhe abra o coração ao jorro das palavras jamais proferidas, que gesticule e enfrene como um mudo exasperado, não há afinidade de amigo ou parente, de alienista ou de sacerdote que se consubstancie ao seu pesar. E por dias dediquei-me a negar a Rosa, e não me atrevi a usar água de torneira. Pareceu-me um insulto. Toda noite retirava uma garrafa da geladeira, deixando-a sobre o balcão da cozinha, para usá-la logo cedo. E fazia o líquido correr vagarosamente em movimentos espirais sobre a terra, como um azeite em salada, até rematar com o último gole sobre as pétalas rebeldes que se recusavam a abrir. Em meu desvario de aflição, intuí serem aquelas pétalas as pálpebras de Clarice, as sépalas a tampa do seu ataúde, o vaso o próprio caixão. Que maldito cadeado sinistro as mantinham fechadas. Torturava-me a flor com que propósito? Temi que, se ela morresse, expirasse Clarice novamente. Insanidade emocional, de certo. Contudo, quem não vincularia qualquer objeto pertencido ao morto ao próprio morto? E se no bem deixado houvesse vida, seria possível não entendê-lo como um prolongamento de quem se esmerou tanto em cuidar-lhe? Ali no verdor do caule frágil, no rubor das pétalas delgadas, na glauca folha estreita, até no protetor abrolho que, talvez do dedo amagro de Clarice tenha extraído um pouco de sangue para irrigar a terra, estava toda a devoção da mulher que eu ainda amava. Dialogaria ela com a Rosa nos momentos introspectivos da regadura? Seria indomável flor detentora de seus segredos mais bem guardados? Haveria sido em algum instante rorejada por lágrimas? Teriam as níveas e delicadas mãos de Clarice lhe acarinhado? E por haver imaginado um cultivo tão poético, invejei-a. Talvez a tenha odiado. Meu desespero aumentou quando, certa manhã, logo após despertar, ainda deitado, levemente entorpecido pelo sono, volteei a cabeça em direção à Rosa e percebi a ausência da folha solitária que se prendia ao fuste esquelético. Se estapeada pela trágica descoberta, de súbito tornou a consciência. Arremessei o lençol em algum lugar. Saltei da cama, corri a vê-la. Lá estava, ela abandonada sobre a terra, tal qual um cadáver recente, ainda verde, mas sem esperança. Seria o agourento indício de que a flor esmorecia. O que lhe faltava? De certo que não era água. Talvez Clarice. Repartiria ela comigo o sofrimento da intragável perda? Curvei-me, examinei-a detidamente. Não me atrevi a tocá-la. Lhe notei nas bordas o prelúdio de um amarelecimento. O pálor da áurea tendência alongava-se pela cercadura de cada pétala, como um colar que se entrelaça, ou como a delgada fímbria açafroada de uma luxuosa saia. Era o presságio mórbido, irrefutável, do perecimento vindouro que se instalava gradativo naquela quase imperceptível evidência. Gelei. Meu coração disparou. O que fazer? Ao que me consta, flores precisam de sol e água, além de uma boa terra fertilizada. Tudo ela possuía a contento. Apiedado, recolhia a folha, sentei-me na beirada da cama, fitei-a entristecido, presa entre os meus dedos trêmulos. Um mundo de pensamentos remoinhou, e tais foram que me deixei ter por eles. Concebi então o pequeno apêndice verdoso que tinha nas mãos, como um naco que a morte havia arrancado da Rosa, e que esta corria perigo, que estava na iminência de também secar, de corromper-se, de esfacelar-se, de arquear-se ante ao trono de Thanatos, de morrer.
Como acudi-la? Como socorrê-la da extinção que a abeirava? Deveria eu alimentá-la com que substâncias? Humus? De minhoca? Esterco bovino? Galináceo? Farinha de ossos? Tota de mamona? Casca de ovos? Borra de café? E cito estes por haver investigado agudamente a arte da adubagem. Que podia eu perpetrar para devolver-lhe o viço? A princípio, e não sei porquê, algo me levou a acreditar ser a flor uma antena que saltava do jarro e interceptava os fluidos indecifráveis da alma de Clarice dispersos no éter do universo. E depois cogitei a possibilidade dela ser uma parte viva de quem não mais vivia. E por fim, ao explorar a segunda inferência, convenci-me de que a flor era Clarice, que ali no talo esguio, na rubidez das pétalas, no refinamento do nobre porte exibia sua exuberância, sua beleza e fragilidade. Meu estado emocional tornava a insana lógica do conceito a mais adequada. Bem poderia ser a rosa uma varinha mágica que, ao tocar-me o peito, durante a caminhada, no coração tenha depositado um feitiço enlouquecedor. Ou quiçá eu simplesmente me culpasse por não haver notado o mais diminuto sinal de qualquer enfermidade em Clarice. Tornava-me escravo de sua saúde, louco por vê-la sadia, fresca, hidratada. No entanto, torturava-me o juízo a obstinada recusa em afrouxar-se-lhe as pétalas. Prosseguia a rosa apertada, como um punho raivoso, a golpear-me as esperanças. E silente, inabalável, anunciava no progressivo raquitismo o fracasso dos meus cuidados. Bem, cerrei o punho. Enrijeceu a dolorida musculatura do antebraço. Com força apertei a folha. Se de posse da frágil mão de Clarice me aplicasse em retirá-la do abismo da morte, e quase senti no palmo ferido pelas unhas o calor de sua vida que se esvaía. Guardei-a entre as laudas de um volume do Paraísos Artificiais, de Baudelaire. Para tentar enriquecer a terra com mais nutrientes, deveria eu remexê-la, revolvê-la se de ali buscasse colher o corpo de Clarice? Estava claro para mim que o problema não advinha da minha dedicação, mas de algo oriundo da própria flor. Seria ela vítima de alguma praga? E se no afã de curá-la eu ainda mais a debilitasse? Ignoro em que infeliz instante fui abauroado por ideia tão medonha. Nem se tal revelação eclodiu de meus próprios pensamentos, ou me foi soprada por algum demônio, que por ali de passagem resolvesse se divertir às custas da minha dor. Apenas caiu-me a tal ideia na cabeça, e logo germinou raízes fofídeas, medúsicas, que empedraram o fluxo da minha racionalidade. Eu sei que, se me sentia perdido, falto de bons recursos para debelar a mazela botânica infiltrada na flor. Logo a certeza do sucesso apresentou-se como uma alvorada de fé que erradica a caligem da exasperação. O insight tremendo vasculejou-me o cérebro. Trouxe-me a resposta, arqueou-me os cantos da boca num misto de arremedo de sorriso e espanto de tensão. E que ideia foi essa, tão doentia? Que arrojo azigado de insânia espremeu a false da minha cordura? Que desario ruiu sobre minha consciência? Pois revelo, inspirou-me a alma a decisão de ocupar o vaso com a terra da sepultura de Clarice. Foi isso. Quem consideraria realizar um feito tão extravagante se não um completo demente? Por que fazia tanto sentido? Resisti. O bom senso ainda arquejava. E esmerou-se em tentar persuadir-me que bem melhor seria levar a rosa a um profissional, a alguém que lidasse com jardinagem, talvez a uma floricultura. Todavia, gritou-me o ciúme nos ouvidos da sensatez.
Eu não suportaria sequer imaginar outras mãos além das minhas deslizando a rugosidade dos artelhos pelas pétalas macias da flor que me era tão cara. Isso não. Jamais. Se até eu, por respeito, talvez por medo, me recusava a tocá-la, ou quando muito, por qualquer motivo, a manusear o jarro que lhe encarcerava as raízes, certamente que, em um tempo algum, eu permitiria que outros o fizessem. A rosa era sagrada, como o corpo de Clarice, corpo cujas lúbricas e inebriantes sinuosidades nunca acariciei, cujo sabor jamais degustei, cujas mádidas concavidades não explorei, em cujas almofadas protuberâncias nenhuma vez adormeci. Corpo agora que adubava uma necrópole, que apodrentava o talhe venusto, que cianosava a tesa alabastrina, que nutria os vermes, que cevava os insetos, que desprendia olências miasmáticas, que emurchecia a cada bafejo do fogo fátuo, que se convertia no mais hediondo rosto da morte. Sim, decidi regressar ao Campo Santo com aquela bizarra finalidade. Arriscava-me a topar com uma aparição? Claro que não. À exceção das lembranças, que de certo se apresentariam como verdadeiros fantasmas. Que mal haveria em recolher um punhado do terreno que, ao meu ver, mais sacro se fazia em razão de guardar os cândidos despojos de Clarice? 2 mãos cheias bastariam, nada mais. Sendo a rosa, pensei, constituída não apenas de suas naturais substâncias, mas também da energia doada por quem tanto lhe cuidou no desuso das infindas horas. Por certo, nela, mesclada ao fuste, às sépalas, às pétalas, à sua própria essência, se conservasse o que de mais cáusto remanescera no espírito de Clarice. Ora, por que não? Fluiria como sangue pelas artérias de suas tumuladas raízes as emoções daquela mulher? Talvez o inconformado espectro de Clarice, por excesso da celeridade do decesso, houvesse morrido sem sequer dar-se conta e, enlaçado às entranhadas estirpes da flor, ainda vivesse, sob outra forma, encarcerado na enxovia do vaso. Santo Deus, que estúpida teoria! Que obtusa hipótese! Impossível! Claro, impossível! Que nécio! Por mais nécio, fiar-se-ia em tal estultícia eu? À tarde do dia seguinte parti com destino ao cemitério. Fui caminhando, e quem porventura desse por minha presença mesclada à populaça, em tempo algum imaginaria o propósito das minhas passadas. Sob o fulgor do astro infernal, que da ígnea cabeleira açafroada cuspia meu suplício tropical, percorri as ruas enlameadas, atravessei pontes oitocentistas, fui importunado por mendigos, por vendedores ambulantes e quase atropelado por uma carroça. E por fim, estaquei diante dos elevados portões abertos, frios, largos, salpicados de ferrugem da antiga necrópole, se silencioso, meditativo, hesitante, da rua me exibisse aos que não mais se exibiam. Ali havia estado ao tempo do enterro de Clarice e agora voltava para, como um profanador de tumbas, escavar-lhe o jazigo. Se outro me houvesse relatado um tão excêntrico projeto, eu o tomaria por desequilibrado. Talvez tentasse dissuadi-lo, mas sem dúvida que me aferraria por convencê-lo a buscar um psiquiatra. 6 passos me fizeram transpor o pesado portão. Entrei. Estar no cemitério sempre me impõe um estranho recolhimento, um estado peculiar de consciência, uma gravidade poética, uma solidão reverenciosa, introspectiva e acolhedora. Eu não sei se
o que eu sinto é oriundo da ambiência ancestral e misteriosa, do medo primitivo por estar diante do desconhecido, ou de algo sombrio em minha personalidade. Quiçá seja assim com todos os grandes reflexivos. É uma mescla de aconchego e saudosismo. Vejo nomes, filiações, cargos e patentes, curtas frases encomiásticas, datas douradas e rostos amarelados presos a velhos caixilhos de metal, tudo aparafusado em lápides frias de granito, algumas negras, algumas brancas, a maioria cinza. Aprecio os piedosos rostos dos anjos esculpidos em mármore negro. Contemplo as grandes cruzes de pedra sob as tumbas extravagantes. Dou com vasos pesados plenos de flores secas ou recém-depositadas, com tocos brancos de velas mortas sobre tampas de latas, às vezes com sapos obesos e lagartixas bem nutridas. Eu prefiro os batráquios às baratas. Ali, cercado pela lúgubre paisagem tumular, rodeado por um mar de campas e mausoléus, protegido do sol pelas frondosas copas das árvores centenárias, expectativas trágicas regiam meu peito. Um desconsolo maior me atingiu a alma. Ainda a certeza de que meus olhos esmorecidos me aflojariam a face, lívida, quando diante da tumba de Clarice eu estivesse. Eu estava cônscio do macabrismo da tarefa, é claro, bastante ciente do tempero da insânia polvilhado em tudo aquilo. Não sou um ignorante, mas estabeleci o propósito e deixei-me ter pelo estapafúrdio encargo autoimposto. A esperada recompensa me encorajava. Assistir a rosa abrir-se seria o zênite do meu regozijo, ou o triunfo da minha loucura. Vê-la exuberante, vívida, provocativa, tão carmim, seria como contemplar a própria boca de Clarice, macia, veludada, querençosa, aberta aos beijos que jamais tentei. Perguntava-me ainda naquele instante, tendo cada ancestral sepulcro por silenciosa testemunha, os motivos para que tantos dias houvessem passado sem que a flor estremecesse sequer uma das pétalas da infrutífera tentativa de desabrochar. Eu tinha comigo, no bolso do casaco, tinha um pequeno e resistente saco plástico dobrado, com espaço para a quantidade necessária de terra. Não precisaria de muita, já falei, afinal o vaso não era tão grande. Pensei em carregar uma dessas miniaturas de pá que se usam nas hortas caseiras, sabem? Mas não havia onde enfiar. Resolvi que melhor seria, e mais prático, meter as mãos no interior da saca, à guisa de luva, pô-la sobre o local onde seria feita a recolha e depois bastaria virá-la ao contrário. Sequer sujaria as mãos. Pelas vielas do cemitério, não sei se conduzido pela memória recente de ali haver estado, se por algum instinto medonho ou se pelo próprio fantasma de Clarice, reconheci trechos, estátuas, mausoléus de famílias endinheiradas, árvores deformes, tijolos soltos no asfalto, grossas raízes expostas e túmulos revirados pelo tempo. O caminho ajudou, tornando-se familiar a cada passo. Vi ramalhetes deitados sobre tumbas, luxuosas coroas de flores policromáticas apoiadas a lápides, ceras muito brancas de velas bruxuleantes besuntarem epitáfios de frases prateadas, e tudo coloria o cinzento dominante. Se os adereços ritualísticos imbuídos da saudade e tristeza fossem meras bijuterias a ornar a sisudez macabra da morte. O vento soprou o tapete de folhas secas. Um pedaço do chão surgiu. Com ele a lama, insetos ocultos, filtros de cigarros, vermes ondulantes, pétalas mortas. Lembrei-me do séquito cabisbaixo de passo lento que por ali acompanhou o ataúde de Clarice no terrível dia do seu enterro. Recordei das roupas negras, dos óculos escuros escudando olhos enrubescidos, dos lenços alvos pressionados contra os narizes barulhentos, dos abraços apaziguadores,
dos soluços de angústia e dos murmúrios de pesar. Bem, estaquei gelado. Se mãos diabólicas me repuxassem as estranhas, agulhou-me o estômago, naufragou-me o fôlego, saiu-me a alma pelo suspiro. Por fim cheguei ao destino. Cada túmulo ali erigido tornou-se então insignificante, a assemelhar-se à peça de um jogo de dominó. Quiçá todos unidos, enfileirados, não passassem do contorno de uma imensa moldura funesta e vistosa, porém fútil se comparada ao quadro que orlava, a catacumba de Clarice. E lá estava ela, entristecida, sozinha, circunspecta, assustadoramente taciturna, erguida do solo negro como um monumento à dor de quem ama e perde. Já haviam fundado, a família apressou-se em homenagear aquela que, ali confinada, presente estava nos corações ainda mais que se fosse viva. Trataram de arquitetar uma construção simples, sem pompa. Tão só constituía-se uma caixa alta, retangular, de mármore branco, de cujo topo, à altura da cabeceira, saltava uma lápide levemente inclinada, de igual material, com o nome, data de nascimento e de morte. Abaixo se lia: aqui dorme um anjo. Que tristeza! As árvores ondearam serenamente, como se eu suspirasse, como por entre os galhos bailarinos fachos dos raios de sol morno acarinharam a alva pedra funerária. E doeu-me por um momento intuir que aquelas carnes merecedoras de beijos apaixonados sucumbiam à agula dos insetos. Revolta das revoltas, pesados pesares. Se a malévola torna-se a criatura que desabrocha do vergel da existência, compreensível é que a vida a expulse do seu reino. No entanto, que infortúnio poderia causar tão perfeito ser? Converte-se a morte na mais desgraçada das contradições, quando tem por alvo a doçura. Acheguei-me vagaroso. Meus passos cautelosos pareciam temer a morte, ou que me surgisse ante os olhos assustados a alma daquela que Caronte sequestrou em seu horrendo barco. E se assim o fosse? E se realmente Clarice rompesse a nevoada, materializasse a beleza inocente e voluptuosa? Eu correria para os seus braços defuntos? Ou fugiria acossado, aos gritos, suspirando e suplicando pelo socorro de seu misterioso Deus, que jamais mostrou a face? Bem, eu não sei. Depositei a mão sobre a lousa tumular, rápido a recolhi. Voltei a pô-la, afaguei-lhe a superfície aplainada. Não havia falhas, qualquer rachadura ou protuberância. Era gelo, puro gelo. No dia claro de sol cálido, um ou outro filete de suor escorria-me das têmporas, mas eu estava frio. Resfriara mais que a clausura perpétua de minha afinada musa. Um vento fino lambeu-me a cerviz. Se uma natureza folgazã, só por desenfado, decidisse troçar comigo para tonificar a ansiedade imposta pelo momento solene, meu coração disparou. Estremeci, esfreguei a nuca, encresparam-se-me os pelos. De um solavanco olhei para trás. O que esperava encontrar? Voltei a fitar o túmulo. As garras da tristura dilaceravam o meu peito. Senti a alma pequena, comprimida, sufocada. As lágrimas então me correram pela face. Uma a uma regaram a pedra fria da sepultura se buscassem, num ímpeto de desespero, fazer de ali brotar Clarice. Solucei, mas me contive. Limpei o rosto com o antebraço. Ao redor do jazigo havia flores. Algumas em jarros, outras plantadas na terra úmida. A terra que eu carregaria comigo. Qualquer coisa me repelia. Desconheço se a desagradável sensação advinda da consciência de estar no território da morte, ou se da imagem que me surgira de Clarice, ali trancafiada, apodrecida, miasmática, vitimada pela glutonaria dos vermes.
Talvez seu próprio espectro estivesse ali a me observar e, para o meu bem, a desejar distância. Quase pude ouvir um sussurro afirmar que a vida continua, que eu deveria esquecê-la e ser feliz. Prossegui, retirei o saco do bolso, desdobrei-o, ajoelhei-me, enfiei as 2 mãos no seu interior e finquei os dedos na terra. Agarrei a maior porção que eu pude. O que eu fazia? Que absurdo era aquele? Revirei-o então. A areia negra deteve-se, capturada pela minha loucura. A saca, dantes vazia como a barriga de um miserável, guarneceu-se de peso. Girei-lhe a entrada larga, aprisionei os grãos negros, segurei-a diante dos olhos. Estava feito. Abandonei o cemitério como um ladrão, e tão inquieto estava que me senti perseguido. Quiçá alguma alma revoltada se tenha deixado tomar pela ira ao ver-me retirar sem anuência um naco do seu funerário torrão. Não demorei a chegar. Entrei correndo em minha casa. Bati a porta e fui direto ao quarto. A Rosa me aguardava no parapeito, onde a deixei, enquanto a sanidade prostrava-se sobre a cama. Dentre os lençóis frios, profundamente ensonada, exaurida do hiperbólico exercício da minha tresloucada imaginação. Pus o saco encostado à parede e com as mãos tratei de retirar nacos da terra do vaso. Circundei a Rosa pelas extremidades. Escavei um círculo que me pareceu um fosso do tipo que contorna castelos. Fui cuidadoso para não danificar as raízes ou comprometer os pontos de apoio do caule. Todos os punhados arremessei pela janela. A Rosa arqueou-se levemente. Temi que houvesse retirado demais a areia que a arrimava com tanta firmeza. Logo tratei de preencher o espaço. Com cautela sobre ele, eu virei o saco em movimentos orbiculares. E desceram os grãos como numa ampulheta. A substituição foi a contento. A acomodação da haste se mostrou bem fixada. Por fim, misturei as terras. E o que eu esperava que ocorresse? Que mágica eu exigia da natureza? Que truque eu solicitava do diabo? Certamente que a flor não iria desabrolhar imediatamente após a macabra cirurgia. O que me restava era esperar. Esperar pela manhã seguinte. Sentei-me na cama, encarei as mãos espalmadas diante da face suja da terra do cemitério. Uma terra fria, vocês sabem, escura, umedecida, aderente, sabe-se lá, plena de mais nutrientes cadavéricos. Que maneira triste e sinistra de tocar o corpo da mulher que se ama. Por pouco não trouxe os dedos aos lábios, num demente beijo pós-mortem. Mas o bom senso, se é que eu o possuía, me preveniu quanto aos germes que certamente ali se aglomeravam. Contemplei a Rosa içada no topo da delgada torre verde. Pensei tê-la visto mexer-se, menear-se, se acomodando à nova afromba tumular. Mas tratava-se tão somente da passageira brisa cálida de um dia que já assim vinha se despedindo. E as minhas mãos sujas, enegrecidas, geladas, distendidas à frente dos olhos, pareciam raízes. A atormentadora esperança me permitiria dormir aquela noite? E se a Rosa não desabrochasse? E se aquela agoniante teimosia persistisse? Em vão seria todo o meu desvelo. Inútil o empenho em trazer de forma tão bizarra a Clarice de volta. A realidade alardearia seu impiedoso controle sobre o sonho. E eu saberia que tudo não passava do ridículo delírio de alguém que não aceitava a morte. Busquei me convencer de que deveria contentar-me em ter Clarice apenas na memória, em recordar-lhe o cativante sorriso, o sedativo timbre de voz, o narcótico perfume feiticeiro, o arrebatador olhar acanhado. Que mais se pode fazer se tratando de quem expirou? Fracassada tentativa. Impossível é livrar-se dos pensamentos insistentes.
Eles assombram como perversos espectros que sussurram em nossos ouvidos suas pretensões. Somos nossas ideias. Vocês sabem. Elas nos definem. Elas nos comandam. Elas são o alimento da nossa alma. Elas nos mastigam, nos sacolejam, nos manipulam, nos estapeiam, nos moldam como o barro. Meu espírito ruminava o rosto daquela mulher. A face de Clarice ia e vinha, mas não ia verdadeiramente. Nos instantes corriqueiros da vida apenas se retraía um pouco na minha recordação, como uma luz que pisca, e no átimo muito célere da breve escuridão da piscadela não parece apagar. Aquela rosa convertera-se em meu monstro, na criatura que eu desejava fazer abrir-se para o mundo, para a vida. Eu era um perseverante apaixonado Victor Frankenstein. Que comparação estúpida. Chegada a noite, desabei no leito, ruí como uma árvore golpeada pelo machado da fadiga. Cobri-me até o pescoço. Meus pés chocavam-se assodados um contra o outro na evidenciação da tensa expectativa. Meu coração alvoroçou-se com a iminência do êxito da funesta empreitada. Como uma insone coruja, de olhos esbugalhados, citei a flor. Imaginei-lhe as pétalas por fim apartadas, qual se, de braços abertos, buscasse o sol acolher as tépidas blandices dos beijos mais fraternais. À exceção dos ósculos adocicados de Clarice, por Deus afirmo que jamais ambiciei tanto algo na vida quanto ser testemunha do espreguiçar daquela corola vermelha. E por um bom par de horas congelei as pupilas da rosa, quase sem pestanejar, almejando que a natureza, num impulso de revelia, violasse suas regras imutáveis e permitisse que aquelas pétalas caprichosas dessem ares de vida. Mas era noite. A penumbra do aposento instigava ao repouso, à mansidão do afinco, ao afrouxamento dos laços da consciência. Se sob o calor da luz solar a rosa inflexível insistia em continuar fechada, não seria coberta pelas asas da escuridão que decidiria abrir. Intuí que deveria aguardar o romper da alvorada, que deveria confiar na sapiência do sol e que ele, sem dúvida, seria detentor do segredo daquele aveludado cofre perfumoso. Não tardou para que aos poucos o sono me abatesse. Como uma avalanche, a extenuação calcou minha resistência, e as pálpebras, a exemplo das pétalas, decidiram fechar. Pelejei em vão por mantê-las abertas, mas dormi. Eu não sei se em razão do zumbido de um incômodo pernilongo que na quietude sepulcral de um aposento torna a acústica auricular muito sensível, se por culpa de um ocasional ruído urbano, ou se pelo carinhoso beijo de uma aparição eu despertei. Sem qualquer estímulo aparente, abri os olhos devagar, mas tornei a mim rápido e vi que, como um incandescente fio de ouro, já pintava o teto do quarto a discreta réstia da alvorada. E de imediato, na mais contundente das expectativas, tomou-me os músculos cansados o vigor de um felino. Arranquei o lençol sobre o corpo, abanquei no colchão, a cama rangeu, ferrou-me uma das vértebras, virei-me na direção da rosa, que permanecia em sua inalterável mansuetude cadavérica. Bocejava o sol, e com a chegada preguiçosa de seu reavivamento matinal, já se via os vidros da janela ornarem-se de pequenos respingos cintilantes. A escuridão, algo azulada, transmutava-se gradativa para o alaranjado ardente de mais um início de dia. Em cabal silêncio, imóvel, ansioso, enraizado no colchão, sem sequer ouvir meus respiros descompassados ou confusos pensamentos, com os olhos da alma contemplei a flor, se diante do altar de uma magnífica divindade.
Vivenciei nas veias o fluxo bravio do aguardo, no coração das impiedosas palpitações do medo, no espírito a intensa ambição pelo êxito. Mas à proporção que a luz apoderava-se do aposento, as trevas da desesperança invadiam-me o peito. Sequer um tremor percebi de qualquer pétala, ao menos uma oscilação provocada pelo vento frio da manhã. No entanto, foi quando a ardente mantilha do sol tocou a corola que se deu o aterrorizante encantamento. A flor remexeu-se muito discretamente, como retornasse de um abismático repouso, e com ela movi-me na cama, assustado. Subiram-me as pálpebras, esbugalhei os olhos, caiu-me suavemente o queixo, as esquinas da boca ressequida se arquearam no sorriso de um louco. Se desse com aquele rosto diante de mim, refletido num espelho, quiçá não me reconhecesse, ou entendesse por fim o que existe de mais sombrio no âmago da psique. Diante da estupefação dos meus sentidos alterados, a rosa se abria como a bocarra de uma fera, cansada, morosa, se as pétalas lhe pesassem toneladas, e me parecia cada uma delas ter o peso dos robustos portais de uma tumba. Contasse-me alguém haver sido testemunha de tal portento, enxovalhado seria pelo escárnio do meu bom senso. Estaria eu alucinado? Estaria? Mesclava-se a satisfação ao pavor, o exaltado estremecimento de júbilo ao arrepio de uma macabra inquietude. Ao mesmo tempo em que a sensação de remate de uma tarefa maravilhosa me tomava, algo parecia acusar-me de haver cometido um ato maldito contra a natureza. Meu Deus, a rosa abrira. Abria finalmente, a rosa abria. Que satânico feitiço continha os grãos daquela areia? Coincidência? Estaria a rosa programada pelas incompreensíveis forças do universo, essas forças para desabrochar naquele preciso instante? Não, não era possível. De certo que era impossível. Como explicar, a não ser pelo mágico efeito da macabra adubação? Certamente que foi a terra do cemitério. Eu estava certo disso? É claro que eu estava certo. Pulei da cama tal qual a Nuro em assoalho aquecido, trêmulo como galhardete em tormenta. Sentei na borda do colchão e ali, como uma estátua, enrijecido de apreensão, não desviei os olhos da flor, enquanto a luz do sol mais e mais se estendia, devorava náculos do aposento. Como um áureo e diáfano rio de lava, a incômoda luminosidade espalhou-se por tudo, atravessou e fez luzir os vidros da janela e alastrou-se pelo parapeito, cobriu a rosa, o jarro, o tapete, os móveis, trazendo limpidez às minúcias do ambiente. E minhas pupilas se contraíram ao mesmo tempo em que a flor já ensaiava dilatar-se. Venci sua resistência. Fechei as mãos, sacudia timidamente, se com um gesto ansioso influenciasse o descerrar tão esperado. E a tensa comemoração deu-se silenciosa, nas explosões de prazer e terror que me remexiam as vísceras. Eu queria gritar, eu queria sacudir os braços para o alto, fazer do colchão uma cama elástica e saltar até cabecear o teto. Abria-se a rosa como um livro. Talvez como o protegido diário de quem em páginas vermelhas, sedosas, úmidas, houvesse registrado segredos. Eu os leria, sim, os leria nas emoções lá aprisionadas, os leria com o meu coração. Ao desabotoar-se por completo, à frente do meu assombro, ergui-me do leito, acheguei-me e arqueei o corpo para contemplar o resultado do esforço de minha insanidade. E a 3 ou 4 palmos dos meus olhos arregalados, vi algo extraordinário esculpido pelo encontro dos vincos das pétalas. Algo tão medonho que, por pouco, não desfaleci. Desorientaram-se as pancadas ocultas no meu peito. Estremeceu-me o coração e a alma.
pois desenhava-se um rosto na tela encarquilhada daquelas pétalas entrelaçadas. Uma face horrenda, desfigurada, de boca escancarada e retorcida de agonia. Parecia gritar por socorro. Tinha os olhos saltados, se encarassem a própria morte. O desespero estampava-se na horripilante expressão de sofrimento. Dei um passo para trás, atônito, estarrecido, com o ventre incendiado pelo ataque de adrenalina. Ergui um dos braços à altura do rosto, se temendo ser atacado pelo monstro que convertera a suave beleza da flor na surpreendente fealdade do pesadelo que eu testemunhava. Mostrava-se claramente, sem qualquer incerteza, se cinzelada pelas mãos do diabo, a face de Clarice. A face revolvida pela dor do seu último suspiro, a face contorcida pelo desespero de sua derradeira angústia. Desabei sobre a cama, com o coração afogueado pelo pânico, com o espírito açoitado pela repugnância, e das extremidades da rosa vi o líquido nela contido pingar avermelhado na terra negra, como gotas de sangue, quiçá lágrimas de saudade. E aos poucos, se tocada pela varinha mágica de uma fada maldita, se envenenada pelo beijo de um demônio, enrugaram-se-lhe as pétalas, foram enrugando, uma a uma, perante o meu ilimitado espanto, puseram-se a cair, uma a uma, foram enrugando e caindo, e por fim morreu a rosa, como morreu Clarice, como morri por dentro. Dylan Ricardo. Esse sujeito acompanha o nosso canal desde o começo. Eu acho que eu não lembro do canal antes do Dylan fazer suas primeiras observações, suas primeiras contribuições. É um homem muito culto, detentor de grande cultura, que dedica boa parte do seu tempo às manifestações culturais. Ele posta bastante coisa interessante, são curiosidades, datas, nascimentos de autores, características literárias deles, e sempre me ajuda muito e me influencia também. E ele é um escritor ao bom estilo mal do século, né? Ele é meio... A sua escrita permeia aí o estilo da segunda fase do romantismo, né? Álvares de Azevedo, Lord Byron, essa coisa de sempre estar flertando com a morte, as características mesmo da segunda fase do romantismo, como a idealização do amor, a morte como uma personagem muito próxima, a morte da amada ainda muito jovem, aquela amada idealizada, muito alva, muito virgem, muito bela, né? Então tudo isso a gente consegue ver aqui não só nesse conto do Dylan Ricardo, como em outros anteriores que a gente conseguiu narrar aqui. A Rosa de Clarice, achei bem interessante, gostei. Dylan, quero ler outros contos seus, estou aqui com alguns ainda. A Lady Catherine a gente já leu, né? Tem ainda Os Olhos de Rebeca, tem Isabelle. Ele é bom nos contos que trazem as mulheres mortas de volta, né? Isso é muito característico mesmo. Gosto do seu estilo de escrita, mais rebuscado. Foram 17 páginas aqui, sem um errinho de português. Às vezes, quando a gente inventa de tentar escrever rebuscado, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente atinge o nosso objetivo aquele objetivo mais parsano, né, do parnasianismo, a arte pela arte, a beleza da escrita, né, o rigor, o comprometimento com aquela estética do lexical. Ou a gente acaba caindo naquele clichêzão da pessoa que tenta escrever difícil e fica feio, porque ela não sabe, né? Isso já aconteceu muito, né?
E não é o seu caso aqui, evidentemente. Eu gosto de ler as suas histórias. Embora tenha uma linguagem um pouco mais rebuscada, eu errei muito pouco aqui gravando, porque há um esmero na escrita. Então não é porque a palavra é difícil que eu vou errar mais na hora de gravar. Às vezes o texto é muito simples, com palavras que a gente usa no dia a dia, muita oralidade, mas eu erro 50 vezes porque não está bem colocado, tem pouca coesão, principalmente coesão. Gente, a gente precisa ter um cuidado maior. Eu, principalmente, eu me incluo bastante, porque não tem texto mais difícil de ler para mim do que o meu. E às vezes eu até me xingo, eu falo, nossa, como que eu construí uma sentença tão longa? Será que eu não percebo que depois, na hora de gravar, eu vou perder o fôlego no meio da frase? Então seria melhor construir blocos de leitura, blocos de frases menores, claro, com elementos de coesão que ligassem esses blocos, né? Na hora de usar os pronomes oblíquos, tem algumas certas regras que a gente, como escritor, pode se utilizar, né? Não é toda hora que você vai usar a ênclise, não é toda hora que você vai usar a próclise, e quiçá a mesóclise. Você lembra da mesóclise, né? Que quem gostava era o Temer de usar, né? Então, dir-se-á que ele virá, né? Então, tem a hora certinha para usar a mesóclise, né? No futuro do pretérito, no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Não é tão fácil assim. Então, tem umas regrinhas que depois que você aprende, já que você é escritor, você trabalha com a escrita, né? Não é o caso aqui do Dylan, que faz um estudo muito grande de gramática para poder escrever. Então os textos dele são geralmente muito bem escritos, melhores do que os meus. Mas de uma forma geral, nós, novos escritores, é que também hoje em dia, né, gente, depois de Patativa da Saré, de tantos escritores contemporâneos, parece que ficou meio de lado aquela preocupação com a escrita, né? Depois do modernismo, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, escritores da nova geração, não é tão importante como o esmero gramatical, lexical, a normativa, e sim o que você escreve, né? Tá aí, porém, ajuda, né, cara? Você pintar com os dedos apenas a tela e você ter pincéis dos mais variados, tintas das mais variadas, técnicas das mais variadas, é claro que vai ficar mais fácil você colocar aquilo que está no seu coração, você colocar aquilo que está dentro de você no papel, né? Ou no caso aí na tela, né? Se você dispor de técnicas. Então, aqui no caso, o Dylan tem hora que usa o polissíndeto, tem hora que ele usa o assíndeto, tem hora que ele usa, e tudo isso é estudado, né? Eufemismos, pleonasmos literários são importantes também. Pleonasmo não é só entrar para dentro e sair para fora, não. Tem colocações literárias nele, né? Então, percebam que as técnicas, assim como as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, perífrase, catacreses, tudo isso pode te ajudar a conseguir colocar com mais fieldade aquilo que está dentro de você no papel, assim como elementos de coesão, coerência, a colocação pronominal, a concordância verbal, tudo isso vai te ajudar. E se você gosta realmente de escrita, é interessante que você estude aquilo que você gosta, né? Eu acho que é por aí, né? Ou estou falando algo muito antigo aqui, né? E nesse caso, eu gostei bastante, viu, Dylan? Eu sei, você já me mandou esse texto já há alguns meses, já, né? Tem pelo menos uns 4 meses quase. Muito obrigado por mandar, viu, meu amigo? Eu espero que você tenha gostado da narração. E até a próxima. Você que está ouvindo, comente, que é importante também, tá? Até a próxima.